Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com um casal muito bacana falando sobre família. Casal Storani, Paula Storani, Márcia Storani, que vem falando da relação, da construção através das emoções positivas, lucidez, espírita e respeito, onde sempre relevamos cada vez mais o amor e a união. Como é que foi que impactou na vida de vocês? Quando vocês se casaram, porque teve os desafios com a família para poder se unir e tal. E aí vocês se casaram e vem o primeiro filho. Como é que foi essa situação? E academia, e polícia, e não sei o quê, e vida mais ativa, corrida, porque quando vem o primeiro filho a gente fica doida, não sabe o que fazer com ele. Segundo vai, beleza, mas o primeiro, né? Então, você trabalhando com uma situação de perigo, como é que foi isso? Pegar a arma na mão e num momento você ter que usar aquilo e aí você pensa, nossa, mas meu esposo está grávida, e se a do outro tiver? Nossa vida é marcada por momentos, né? E o momento assim, que mais me marcou na minha vida foi o nascimento do Pedro, né? Depois o nascimento da Camila. O terceiro, o retorno do Pedro ao plano espiritual, né? Mas me lembro que na sala de parto, enquanto a gente aguardava a chegada do Pedro, os médicos eram médicos, amigos nossos, médicos e policiais médicos, né? E eu só me lembro como eu chorava, cara. Muito bacana. Como eu chorava. Foi um reencontro do núcleo familiar. Sim. É aquele... Da constelação familiar, é aquela estrela que está acabando de chegar. E um amigo nosso, médico, isso está até gravado, porque um anestesista passou a fazer a gravação, que eu não conseguia mais segurar e fazer. Nunca vi, em operações especiais, um caveira chorar tanto, e como eu chorava, né? Então, o filho foi muito importante, a chegada do Pedro foi muito importante para nós. E a chegada do Pedro, ela destruiu qualquer problema anterior. A minha mãe se transformou na avó mais coruja, impressionante como... É porque os pais dela não queriam o nosso casamento. Acho até que os pais dela até tentando preservá-la, vai casar com um policial que vive a vida violenta, né? Então sempre resistiram, né? Não apoiaram. E a Márcia, ela sempre não. Eu tinha certeza que era aquilo que eu queria, então não tive dúvida. Eu falei, lamento, então, a vinda do mas eu vou casar com realmente, ele. E a minha mãe ficou muito... não falava comigo, não. Mas quando o Pedro nasceu, nossa, ela tricotou coisa pra caramba pra ele. Ela se transformou, sabe? O Pedro realmente, ele foi a luz que acendeu a reconciliação familiar. Não tem dúvida disso. Vocês têm 2 filhos, Camila e Pedro, né? O Pedro desencarnou em 2016, deixando bem cedo tantos amigos, muita alegria e saudade, porque a saudade faz parte de quem ama. Mas a gente sabe que, com certeza, o retorno do Pedro, né, de um filho à pátria espiritual, é maior de todas as dores já sofridas pelo ser humano no núcleo familiar. Qual o fato que afastou e aproximou vocês nesse momento? O Pedro, ele já nasceu com um problema no coração. Então, assim, a gente passou a permanência dele toda conosco, assim, sempre vivendo em função disso. Quando ele entrou na adolescência, a situação complicou um pouquinho mais, ele teve que abrir mão de algumas coisas, enfim. Em 2014, ele teve que fazer uma cirurgia muito delicada, de muitas horas. Na verdade, eu achei que eu ia devolver ele naquela época, porque ele teve
da hemorragia cerebral, ele teve uma série de consequências, mas eu acho que Deus deixou ele um pouquinho mais, né? Foi um bônus. Ele ganhou um bônus. E quando a gente para pensar nesse 1 ano e 4 meses, desde a cirurgia até a partida dele, a gente percebe claro, o Pedro sabia que ele ia partir. Na verdade, eu acho que o Pedro não está no meu nível, não. Acho que o Pedro está no outro nível. E porque ele foi fazendo coisas, ele foi organizando coisas na vida que hoje a gente pensa assim, cara, isso só faz quem sabe que não vai ficar. Enfim, eu vejo, infelizmente, muitos casais que passam pela dor que nós passamos, eles não conseguem suportar e acaba cada um indo para um lado. Sim. Mas eu acho que isso uniu o meu núcleo familiar, eu, Camila, Paulo e Pedro, muito mais, mas muito mais. A gente está muito mais ligado hoje em dia, muito mais amarrado um no outro, eu acho, do que antes, né? Assim, tem 3 frases que me guiam, né? Uma eu ouvi na época da Radicidade, quem é da minha época não vai saber o que é Radicidade, que o locutor falou assim, por pior que seja a situação, no fundo do poço tem mola. Uhum. Eu fui no fundo do poço. No meu poço tinham 2 molas, a Camila e a doutrina espírita. Porque a certeza que você carrega de que a morte é do corpo físico, isso te traz um consolo gigante. Eu não conhecia o Rossano Clíndio, eu conhecia no congresso de 2016. Falei, que cara espetacular. Aí comecei a olhar as palestras dele. Numa, ele falou assim, a dor da saudade é grande, mas não se compara à felicidade do reencontro. E aí eu pensei assim, eu só tenho que ter paciência. E esperar. Não é? E uma outra coisa que eu li, é preciso viver o luto para não viver de luto. Exatamente. Eu vivi o meu luto. Eu fui no fundo do poço, eu andava dentro de casa com a roupa do Pedro. Mas chegou um momento que eu falei assim, vai. Vai, filho, vai viver, vai. E aí eu não me conformo quando a pessoa fala assim, que descanse em paz. Aí eu falo, a única coisa que você não vai fazer é descansar, filho. A única coisa que ele não vai fazer é descansar. Exatamente. E eu falo pra ele, porque eu converso com o Pedro, né? Eu converso com ele como, olha só, você era bagunceiro aqui, então você arruma suas coisas aí, eu não quero passar vergonha aí de achar que eu não te eduquei. Você aproveita todas as oportunidades de estudo que você tiver, de trabalho, e eu vou lá. Porque ele me deixou uma herança de 4 patas. Então, todo dia de manhã, quando eu passeio com o Zig, eu converso com ele. E eu sempre falo isso. Aproveita aí, estuda. E eu sinto o Pedro tão presente na nossa vida quanto quando ele estava em corpo físico. Eu tenho absoluta certeza que ele está lá só de olhar na gente. Eu tô ligada nele também, não me desligo. Então, assim, foi difícil, foi uma dor, mas as pessoas precisam aprender a fazer alguma coisa com essa dor. Nós estamos transformando. Hoje eu não tenho dor, eu tenho saudade. Sim. Por isso que algumas mães falam assim, eu sou mãe lutada. Eu não sou mãe lutada. De jeito nenhum. E eu sou mãe saudosa. Ou então, eu escuto muito essa expressão, sou mãe de anjo. Eu tenho certeza que se eu falar que eu sou mãe de anjo, meu filho vai vir de noite puxar meu pé. Eu não sou anjo. Eu não gosto dessas nomenclaturas. Então, eu acho que as pessoas que passam por essa experiência, que é uma experiência extremamente dolorida, mas elas precisam aprender a dar uma direção para a sua dor. Seja através da religião, mas eu acho que melhor ainda através do trabalho fraterno. A gente está transformando a nossa dor, que não é mais uma dor, em trabalho. Um trabalho. Vamos lá, vamos arregaçar a manga. O que o Pedro gostaria que nós fizéssemos? Vamos fazer. E a gente está indo. E eu sempre falo, quando a gente começou, a gente era muito duro em termos financeiros. E aí Deus proporcionou oportunidades de trabalho que a gente começou a melhorar. Aí o Paulo falou assim pra mim, Márcia, a gente precisa compartilhar, a gente não pode ter só o benefício pra gente. Eu falei, calma, que Deus vai botar no nosso caminho. No dia seguinte eu abri o jornal,
estava lá uma notícia de um projeto social na Cidade de Deus, de uma PM que ensinava balé, mas precisava disso. Paulo, ó, Deus já pôs aqui. Vamos lá ajudar a menina. Então, assim, as coisas vão se encaminhando. É preciso que as pessoas se abram para essas oportunidades, porque as oportunidades elas vão aparecer. Não adianta eu ficar em casa chorando. De jeito nenhum. Tem dias que eu choro. Ai, tem dias que dá assim, saudade. que parece que a mão vem aqui, aperta o coração. Mas eu sei que depois dessa noite vai ter um outro dia e vai ter um dia legal, vai ter um dia melhor e a gente vai seguindo. Então a partida do Pedro juntou a gente. E agora mais do que nunca a gente tem o objetivo comum do Centro Cultural e tal. Então a gente está aí. Como é que foi para você, Paulo? Eu pensava que o curso de Operações Especiais preparava para tudo, né? Com a partida do Pedro, eu vi que não nos preparava para tudo, né? Nós não somos esse super-homem que as pessoas acabam mistificando por conta do filme Tropa de Elite e por acreditar que pessoas que tratam com temas relacionados à morte, à violência, né, como nós somos preparados para ser, que você está preparado para isso. Você não está preparado para isso. Realmente foi muito difícil. E me perguntaram uma vez, logo depois do Tropa de Elite, entre outras coisas, se eu tinha medo de alguma coisa, né? E a minha resposta, me lembro, numa entrevista, numa coletiva, eu falei, tenho. Acontecer alguma coisa com alguém da minha família, eu não estar presente para poder fazer algo, tentar ajudar, para tentar protegê-los. E era assim. Deus foi muito bom. Foi. No dia do desencarne do Pedro, né, eu viajo muito, né, minha vida de trabalho é fora do Rio de Janeiro. E a semana é mais fácil estar fora do que no Rio de Janeiro, mas no dia do desencarne dele, 6h30 da manhã de uma sexta-feira, dia 29 de abril, estávamos todos em casa. A namorada dele, que estava com ele, nos chamou e nós chegamos no quarto dele. Ele estava já no banheiro, já desfalecendo, né? E ele veio nos braços da mãe e desencarnou nos braços da mãe. A Márcia segurou e eu, imediatamente olhando, vendo a situação, né, coloquei ele no chão, comecei uma massagem cardiorrespiratória e ela tomando providência de chamar as pessoas para nos ajudar. Mas ele já tinha partido? Ele já tinha partido. E no momento que eu fazia ali a massagem cardiorrespiratória, eu entrei em prece. Vendo que era inevitável, sentindo que era inevitável, pedindo naquele momento que os nossos mentores, né, ali estivessem para ajudar na passagem. E o que mais incrível, não deu 15 minutos, 6h45 da manhã, nossa casa estava cheia de gente. Os amigos que imediatamente souberam, minha filha avisou um amigo nosso em comum, imediatamente. Que é trabalhador do Leão Denis. Então, imediatamente a nossa casa, o socorro veio para ajudar nesse processo de transição da passagem dele. Eu falo isso, algumas pessoas às vezes não entendem o quanto Deus foi misericordioso na passagem do Pedro. Porque o Pedro botou uma válvula mecânica de titânio e ele partiu por conta de uma trombose nessa válvula, que poderia ter acontecido em qualquer lugar, em qualquer momento. Pessoa o Pedro desencarnou no meu colo, com o Paulo do lado e com a irmã do lado. Plácido, tranquilo, era o momento dele, a gente entende isso, e ele foi. Então, quando eu falo para a pessoa assim, se tem uma forma boa de desencarnar, o Pedro teve essa forma boa. Porque tem como, ele tinha 22 anos na época, na família, amparado, cercado de amor, para ele e para nós. Deus foi muito bom. Foi muito bom. Com certeza. Como é que foi essa aproximação? Essa reação da Camila frente ao desencarne do Pedro, e como foi a relação, o relacionamento de vocês, dos três na família,
física por enquanto, até então. A Camila, ela tinha e tem até hoje uma preocupação muito grande com o nosso bem-estar, né? Ela, de certa forma, em algum momento, ela me causou preocupação, porque eu sabia que ela estava sofrendo, mas ela não queria demonstrar, porque ela via a fragilidade da gente, então ela queria se manter. Ela foi o nosso porto seguro, não tem a menor dúvida disso. Mamãe sempre vai ser mãe. Ela foi nela que a gente se agarrou, ela estava ali, tá precisando de alguma coisa, você quer isso, você quer aquilo. Hoje em dia mesmo, se ela me vê um pouco mais... O que você tem? Você está tudo bem? Você está triste? Tô, Camila, fica tranquila. Mas eu sei que ela tem uns momentos dela de tristeza, eu sei que ela tem uns momentos dela de papo com o Pedro, eu sei disso. Muito amigos. Eu me lembro certas coisas que ficam marcadas, né? No dia do sepultamento do corpo físico do Pedro, que me levaram para o carro, e aí eu vi ela virando para o túmulo e falando: olha só, se você não for no meu casamento, você vai ver só, hein, depois quando eu chegar aí. Mas foi assim, uma coisa tão espontânea que ela falou para ele. Eu falei, essa menina é doida falando esse negócio. E ela deu uma bronca: se você não for no meu casamento, você vai ver só quando eu chegar em cima. Né? Mas ela é realmente o nosso porto seguro. Nessa situação, né? Porque a gente sabe que, por ser espírita, a gente tem a consciência, né? A gente sabe, a gente não crê, a gente sabe que a vida continua. É um estado breve de invisibilidade nem para todos, mas a vida continua e não tem distância. Porque muitas vezes a gente acha que uma pessoa desencarna e ela está lá. Às vezes ela está milímetros perto da gente. Então, como que foi essa consciência de ser espírita e estar com um filho de cada lado? Como pai, né, e mãe, e uma preocupação natural. Como foi a passagem? Como ele se encontra? Né? Então, conhecedores da doutrina, e não só pelos escritos de Kardec, mas toda a obra que foi psicografada e que mostram e demonstram para nós ficamos uma preocupação muito grande como o Pedro estaria. Né? A Camila, ela é médium. Ela só tem um problema com a mediunidade. Ela não aceita, ela tem medo. Ela tem medo, né? Ela não aceita de não querer. Ela sabe que tem, mas ela tem medo de ver, de ouvir. Mas é uma coisa extraordinária. E foi 2 semanas depois, quando aconteceu. Eu tinha uma preocupação muito grande com como o Pedro como ele estava no plano sutil, porque ele era muito jovem. Eu falei, será que ele ficou chateado e tal? Aí tinha umas 3 semanas, o Paulo tinha viajado, eu acordo cedo, e eu estava lendo o jornal. Aí ela sai do quarto: mãe, eu não posso esquecer, senão ele vai brigar comigo. Isso, ela acabou de acordar, né? Não pode esquecer o quê, minha filha? Calma e tal. Aí ela disse que ela tem certeza que esteve muito mais tempo, mas assim, ela se viu tipo um quarto de hospital, com uma cama, e eu comecei, me falava de plasmar, eu comecei a tentar plasmar flores para o Pedro, orquídeas. E aí ela disse que viu uma mesinha com uma orquídea azul, que eu vivia plasmando para ele. E ele ela não conseguiu visualizar quem era, mas era uma outra pessoa com uma túnica clara. E essa pessoa falou assim para ela: agora você só vai lembrar daqui para diante, porque você precisa passar o recado. Aí disse que o Pedro pôs a mão assim nela, assim: fala pro meu pai, pra minha mãe que eu tô bem. Você não pode esquecer. Por isso que ela acordou desesperada, não podia esquecer. Fala pro meu pai e minha mãe que eu tô bem. Aí ela falou assim: mas eu tô com saudade de você, Pedro. Ele falou: eu também tô. Mas o importante agora é que vocês saibam que eu tô bem, eu tô tranquilo. E daí ele falou, o mentor falou assim: agora você vai retornar. E aí ela acordou. E aí ela acordou desesperada com o recado, né? Fala pro meu pai e pra minha mãe que eu tô bem. Fala pro meu pai e pra minha mãe que eu tô bem. Vocês já tiveram alguma situação, momentos onde
essa presença dele, que é constante, foi notada de uma forma pontual? Quando nós decidimos, né, que nossos esforços daqui até o momento do nosso desencarne vai ser voltado para um centro cultural para ensinar a jovens e crianças de uma comunidade aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro de música e dança, porque o Pedro também era músico e Camila dançou durante 12 anos na vida dela. Então nós achamos por bem aquilo que nós conseguimos proporcionar para os nossos filhos, nós também vamos tentar proporcionar para as pessoas que não conseguem, né, pagar uma aula de dança, aula de música. E o coordenador do projeto na área de música é um maestro que era da turma do Pedro, da banda do Pedro. Ele que vai coordenar esse projeto para nós. E nós tomamos essa decisão, a ideia ela foi surgindo. Nós fomos sendo inspirados a isso. As coisas não conduziam a um determinado local e que nós resolvemos adquirir esse local. E no dia que a gente estava assinando a escritura, no momento em que eu assinei a escritura, na minha mente, né? E a mesma voz que eu ouvi numa outra situação. Pai, obrigado. É a mesma voz que no dia do sepultamento do corpo dele, esses nossos amigos espíritos nos pegaram em casa e nos levaram, né, para o cemitério. No caminho, que era uma trajetória de 3 quilômetros, morávamos no Valqueire. O corpo do Pedro foi sepultado no cemitério do Jardim da Saudade. Eu comecei a sentir um perfume muito forte, que era o perfume do Pedro. Ele adorava perfume. Aí eu perguntei dentro do carro, falei assim, olha só, alguém botou o perfume do Pedro? Estou sentindo o cheiro do perfume do Pedro aqui muito forte. Não. Aí eu ouvi a mesma voz. Pai, avisa o Hugo para levar o violão dele e no momento apropriado ele vai tocar uma música. Diz para ele que ele sabe que música ele vai tocar. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, falei, bom. Falei, agora, eu por conta desse estado emocional, eu estou passando a ouvir coisas e sentir coisas, né? Aí eu falei, bom, então entrei em prece. E quando eu entrei em prece, novamente a voz. Diga para o Hugo levar o violão dele e que ele vai tocar uma música, ele sabe que vai ser a música. Aí eu virei pro carro e falei, olha só, pessoal, eu tô acabando de ouvir aqui e repetir o que foi ouvido. Aí esses amigos nossos, que são espíritas também, olha, então é muito simples. Avisa o Hugo para levar o telefone, para levar o violão e tocar a música. Que ele sabe qual vai ser. Aí quando eu cheguei lá, encontrei o Jean, que é esse maestro que vai coordenar o projeto pra gente. Eu falei, Jean, eu tenho um recado que você tem que passar pro Hugo antes dele chegar. Fala para ele trazer o violão. Ele, pra que, tio? Eu falei, olha, vai tocar uma música, eu não sei que música ele vai tocar. Bom, ligaram pro Hugo e o Hugo chegou com o violão. E no momento certo, no momento em que a gente ia, né, começar o processo de condução do corpo do Pedro, né, eu falei, olha, é agora. Aí o Hugo pega o violão e começa a tocar uma música feita pela banda, né, uma música deles, que o título é Eu Vou Estar Aqui. Eu Vou Estar Aqui. Fala do sentimento de quem fica perante alguém que parte. A música é linda. Era uma música que a gente achava que tinha um outro sentido, mas naquele dia Fez em despedida. fez todo o sentido. Fez todo o sentido. Eu tive com o Pedro, eu tenho uma facilidade de dobrar que é um espetáculo. Chega a me assustar. Aí todo mundo sonhando com o Pedro, eu comecei a ficar aborrecida. Todo mundo, não, porque eu sonhei, porque eu tive, porque eu vi, porque eu abracei. Camila, fora esse, já tinha tido um outro desdobramento com ele. Aí, ciúme de mãe, né? Mãe é um problema. Poxa, Pedro, todo mundo. Poxa, deixa eu sonhar com você, meu filho. Eu queria tanto, já tinha mais de 6 meses. Aí passou um tempo. Quando o Paulo viaja, a Camila dorme comigo. Mas ela é extremamente medrosa. Eu tenho que deixar todas as luzes acesas. Ela sai pulando para apagar os negócios. E aí eu estava dormindo, virado, sentido oposto à porta do quarto. E eu senti a mão aqui, ó. Senti a mão.
Aí eu virei devagarzinho, eu virei era ele. Ele e alguém que eu suponho que seja o mentor. Aí ele estendeu as duas mãos assim pra mim, eu botei, virei pra sentar. Aí eu olhei, que eu ia chamar a Camila. Aí sabe quando você começa a falar Camila, e a voz não sai? Aí eu olhei, eu vi a Camila e vi o meu corpo. Eu, Camila, Camila. Aí esse mentor falou assim, não, 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 não. Esse momento é só de vocês dois. Aí eu virei. Aí falei, que saudade que eu tava de você, meu filho. Abracei ele. Só lembro disso. É uma alegria muito grande estar com todos vocês. É só alegria. É só alegria. Era o que ele falava sempre. Resposta para ele todo. Se ele chegasse aqui, ele falava, é só alegria. Tanto que as festas de aniversário dele, eu continuo fazendo festa de aniversário dele, para criança carente. E as festas chamam só alegria. Já teve só alegria 1, já teve só alegria 2, já teve só alegria 3. E a gente vai botando só alegria. Nós agradecemos imensamente a presença de todos vocês no nosso programa. O carinho, o amor passando a todos aqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo. Porque a emoção do amor, ela vibra numa intensidade tão rápida, que todos aqueles que estão tão próximos estão sentindo toda ela. Porque é amor de uma família para a família que nos acompanha nesse momento. Então eu convido vocês a deixar uma mensagem para todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Existem coisas extraordinárias na nossa vida, né? E que determinam coisas inexplicáveis, momentos extraordinários e pessoas incomparáveis, né? Então, para isso, precisamos viver intensamente. Não a questão de quanto você viveu, mas o quanto você viveu intensamente. Então, amar intensamente. Isso é uma citação de Fernando Pessoa, que, num determinado momento de angústia, eu me deparei com isso. Então, nós, pais que temos nossos filhos, vivamos intensamente com eles. Amemos nossos filhos da forma mais extraordinária possível. Amemos ao próximo da forma que nos foi ensinado, de uma forma extraordinária, para que isso faça diferença em nossas vidas. Uma amiga do Pedro fez uma publicação, ela escreveu assim, eu aprendi muitas coisas com o Pedro, mas a mais importante, eu aprendi a amar. E outras pessoas escreveram embaixo, eu também. Porque o Pedro amava e ama a todos, indistintamente. Gordo, magro, rico, pobre, preto, branco, gay, hétero. Ele não fazia a menor diferença. Ele amava intensamente. A ponto do Paulo, você não acha que você está gastando muito essa frase, não? Eu amo. Então, o que eu tenho para dizer a todos vocês é, amem a todos. O Pedro partiu numa sexta-feira. Numa quarta-feira eu estava saindo do Barra Shopping, na quarta-feira me deu uma angústia. Eu pensei no Pedro, peguei o telefone e mandei mensagem, meu filho, eu te amo muito. Ele até perguntou, o que foi, mãe? Eu falei, nada, só me deu vontade de falar. Se eu não falo, eu ia ficar com essa dor para sempre na minha vida. Então, gastem mesmo. Fala pro filho, fala pra mãe, fala pro vizinho. Vamos propagar o amor, vamos multiplicar o amor. Só tem uma forma da gente transformar esse mundo, é pelo amor. Não tem outra. O Pedro me ensinou isso. Deixa o Pedro te ensinar isso também. Eu te amo, você. Eu também te amo. Ah, que lindo. Eu amo vocês. Como é bom estar com vocês aqui. Poxa, obrigado. Muito feliz. Obrigada pelo carinho, pela presença e pelo amor que vocês vieram trazer. Poxa, nós te agradecemos. Obrigado. E tem mais alguma coisa para falar? Além do que amor. Jesus, quando veio aqui, ele só veio ensinar uma coisinha. Uma única.
amar. O resto é tudo consequência do amor. Então, comece por você. Beijinho no ombro, ame-se e, a partir daí, ame a todos. E nunca esqueça, quem ama, vive intensamente. E quem espera ser amado é porque nunca conheceu o amor. Então, para que você tenha uma semana cheia de amor, beijinho cor-de-rosa, muita paz. O vento veio e me levou tudo que um dia eu sempre quis. E agora é tarde pra pensar como seria se você continuasse aqui. Ao menos tentaria dizer o que eu sentia e lembrar